Um homem simples, um nome esquecido, mas por trás do silêncio havia um gigante adormecido. Alberto só queria uma chance, uma vaga simples, um salário modesto, mas naquela sala gelada ninguém enxergava quem ele era. Apenas julgavam quem ele parecia ser. Riram, subestimaram, zombaram de sua idade, da roupa, do jeito calmo de falar. O que ninguém esperava é que uma única resposta dele faria toda a empresa ficar em silêncio. Fica até o final, porque essa história prova que respeito não tem idade e sabedoria e capacidade não se mede por aparência. Seu Alberto acordava cedo, por hábito, mesmo depois de aposentado. O corpo já não era o mesmo de antes. Os joelhos reclamavam, os ombros estalavam, mas o relógio interno seguia firme como nos velhos tempos de fábrica. Aos 68 anos, viúvo há 5, vivia de forma modesta em uma casinha simples nos arredores da cidade. A aposentadoria dava para cobrir o básico, mas não muito além. Não fosse a situação da filha, talvez ele seguisse assim, com sua rotina tranquila e silenciosa. Mas ver a menina, agora mulher feita, mãe solo de 2 netinhos, se desdobrando para pagar aluguel, escola, remédio, doía mais do que qualquer dor física. Alberto não hesitou. Pegou o jornal velho, anotou as vagas disponíveis e começou a ligar. Queria algo simples, uma função auxiliar. Nem precisava de carteira assinada. Só queria ser útil e aliviar um pouco o peso que a filha carregava sozinha. Ligou, esperou o retorno, fez cadastro, preencheu ficha. Até que, numa quarta-feira, recebeu a ligação que o fez ajeitar o único par de sapatos que ainda brilhava. Senhor Alberto, confirmada sua entrevista amanhã às 14 horas, na Futura Tech Industrial. Futura Tech. Ele já ouvira falar. Grande, moderna, nada parecida com as empresas onde trabalhou anos atrás, cheias de graxa, revezamento e máquina barulhenta. Mas isso não o assustava. Ele conhecia o chão de fábrica como poucos. Sabia ouvir o som de uma engrenagem falhando como quem ouve um sussurro na multidão. Naquela noite, separou com cuidado a calça social mais apresentável e a camisa azul clara. Passou tudo com capricho, engomou o colarinho e guardou a roupa sobre a cadeira. O boné, que o acompanhava sempre, ficou pendurado. No lugar dele, colocaria respeito. A recepção da Futura Tech era toda de vidro, metal e brilho. Piso claro, tela com painéis digitais, plantas artificiais impecáveis nas laterais. Tudo passava a sensação de modernidade e frieza. Alberto chegou 10 minutos antes da hora marcada. Vestia a calça social bem passada, a camisa azul clara e segurava em mãos uma pastinha surrada com os documentos. No rosto, a calma de quem já enfrentou muito, mas o olhar atento de quem sabe que o mundo muda o tempo todo. Na sala de espera, 6 outros candidatos esperavam, quase todos jovens. Roupas justas, notebooks abertos no colo, conversas baixas sobre pós-graduação, inglês fluente e startup com vibe internacional. Quando Alberto entrou, ninguém olhou por mais de 2 segundos. Para eles, ele era só um erro na triagem. Um senhor perdido, talvez. Um que veio trazer currículo para o neto. Sentou-se num canto em silêncio, puxou os óculos da camisa e leu novamente a descrição da vaga impressa em papel. Função auxiliar, manutenção leve, experiência desejável. Ainda sei disso aqui de olhos fechados, pensou. A moça da recepção o chamou pelo nome, um pouco surpresa ao ver que era ele mesmo. Senhor Alberto, o senhor veio para a entrevista? Ele respondeu com um sorriso curto e firme. Vim sim, senhorita. Confirmaram ontem por telefone. Ela hesitou, depois assentiu e o pediu para aguardar. Enquanto voltava para sua mesa, lançou um olhar para os colegas de trabalho, daqueles que dizem, olha só. Os minutos passavam. Os jovens riam de coisas que ele não entendia mais.
Alberto não se incomodava. Já estivera em muitas salas como aquela, só que com cheiro de óleo e chão escorregadio. A diferença é que ali ele não era visto. Era só mais um velho com currículo na mão. E era exatamente assim que ele queria que o subestimassem, porque quando o julgamento é cego, a resposta certa é sempre uma surpresa. A sala de reuniões era moderna, climatizada, com paredes de vidro e mesa comprida. Alberto se sentou à ponta, em silêncio. À sua volta, os outros candidatos trocavam olhares e cochichos. Será que ele veio para a vaga de porteiro? Sussurrou um rapaz. Acho que se perdeu do asilo, respondeu outro, abafando a risada. Alberto fingia não ouvir, mas ouvia e entendia cada palavra. A porta se abriu com força. Entrou uma mulher jovem, elegante, tablet em mãos e um blazer alinhado demais para o calor do dia. Boa tarde, pessoal. Eu sou Bruna, responsável pelo processo seletivo. Vamos direto ao ponto. Ela passou os olhos rapidamente por todos até parar em Alberto. Seu olhar desacelerou por um segundo. E o leve arquear da sobrancelha denunciou o julgamento. Senhor Alberto, né? Disse, já com tom de dúvida. Isso mesmo, senhora, respondeu ele com calma. O senhor está aqui para a vaga de auxiliar de manutenção? Foi o que me disseram. Ela forçou um sorriso, como quem não acreditava no que ouvia. Interessante. Seguiu com a apresentação como se nada tivesse acontecido. Fez perguntas sobre experiências anteriores, domínio de ferramentas digitais, familiaridade com sensores industriais. Cada jovem ali falava de Excel avançado, cursos online, automação, inglês técnico. Quando chegou a vez de Alberto, ele respondeu com firmeza. Trabalhei mais de 40 anos com manutenção. Comecei como ajudante, fui técnico, supervisor, cuidava de equipamento pesado, corria turno, liderava a equipe, resolvia o que quebrava, o que falhava, o que ninguém queria encostar. Bruna ergueu o olhar e, sem disfarçar, disparou. Entendi. Mas o senhor ainda consegue acompanhar o ritmo? Porque aqui a gente não tem tempo para ensinar do zero. Seu Alberto respondeu com prontidão. Claro, com certeza. Bruna soltou um sorriso contido, quase debochado. Fez uma pausa, olhou ao redor e soltou em tom casual, alto o bastante para todos ouvirem. É bom ver que o senhor ainda tem energia para tentar. Mas convenhamos, hoje o perfil que buscamos é mais ágil, mais conectado, entende? Tem que ser rápido, dinâmico. O senhor sabe como é. Mercado de hoje não espera. Silêncio. Um dos candidatos riu com a mão sobre a boca. Outro virou o rosto e fez um comentário inaudível, mas com aquele mesmo tom de deboche. Alberto engoliu seco, mas não disse nada. Só ajeitou o colarinho e manteve os olhos fixos nela, firmes, dignos. Bruna então concluiu. Bom, agora vamos para a parte prática. Um desafio real de produção. Quero ver quem pensa como solução. Vamos lá. Ela entregou o exercício. Alberto pegou o papel, leu devagar, respirou fundo. Na cabeça dele, só um pensamento. Não é a idade que resolve problema, é saber onde mexer. A folha com o desafio técnico parecia simples para quem lia de fora. Um problema comum na linha de produção, envolvendo falhas recorrentes em uma prensa hidráulica que parava a cada 3 horas sem motivo aparente. A maioria dos candidatos leu com pressa, digitando anotações frenéticas em tablets ou fazendo diagramas improvisados no verso da folha. Uns falavam em sensores, outros em troca de software, automação total. Era um festival de palavras bonitas e termos técnicos em voga. Alberto leu o problema 3 vezes, não com dificuldade, mas com atenção. Em silêncio, puxou da pasta uma caneta comum e escreveu sua resposta no verso da folha. Quando Bruna pediu que cada um apresentasse sua sugestão, ele esperou até o fim. Todos falavam como especialistas, mas nenhum deles havia colocado a mão numa máquina de verdade. Um dizia que o problema era no código do sistema.
outro culpava o operador. Teve até quem sugerisse uma substituição completa da peça que custaria quase o valor de outra máquina. Então chegou a vez de Alberto. Ele se levantou devagar, ajeitou os óculos e disse com voz firme, sem pressa: "Essa prensa aí não para por falha técnica. Ela para por superaquecimento. E só superaquece porque o óleo hidráulico não está sendo trocado na frequência certa. Quando o óleo esquenta demais e perde viscosidade, a máquina trava para não quebrar." A sala ficou em silêncio. "Se vocês medirem a temperatura do fluido, vão ver que está passando do limite. É só ajustar a rotina de troca e incluir um filtro decente no circuito. Custa R$100. Resolve em um turno." Bruna encarou o papel. O engenheiro da área técnica, que até então observava calado, se aproximou e disse: "Ele está certo. Isso já aconteceu numa unidade nossa do Sul. Resolveram do jeito que ele falou." Os outros candidatos se entreolharam. Bruna, pela primeira vez, ficou sem resposta imediata. O sorriso confiante deu lugar a um leve franzir de testa. Alberto apenas sentou-se de novo, como se tivesse falado sobre o tempo. Mas ali, naquela simplicidade, havia algo que ninguém na sala esperava ouvir. Uma resposta certeira, direta e que vinha de quem realmente sabia, não de quem decorou o que dizer. A humilhação que ele havia engolido minutos antes, agora se dissolvia num silêncio respeitoso, e naquele instante quem parecia invisível passou a ser o único realmente visto. Após a fala de Alberto, o ambiente da sala mudou. As risadas sumiram. Os sorrisos forçados desapareceram. E a postura de todos os candidatos parecia ter sido reajustada sem que ninguém pedisse. Bruna segurava o tablet, mas os dedos pararam de deslizar pela tela. O engenheiro da empresa, um homem de óculos finos e postura reservada, se manteve em pé ao lado da mesa, olhando fixamente para Alberto. "Desculpa, seu nome é?" perguntou ele. "Alberto." "Alberto de quê?" "Alberto Ramos." O engenheiro assentiu devagar, como se aquele nome despertasse uma memória antiga. "O senhor por acaso trabalhou na Ferronorte anos atrás?" "Trabalhei, sim. Fiquei lá quase 20 anos. Saí quando a planta fechou." "E o senhor chegou a implementar o projeto de manutenção rotativa lá?" Alberto sorriu de lado. "Fui um dos que ajudou a tirar do papel, sim. Tinha um time bom. A gente criava mais com ferramenta do que com planilha." O engenheiro se virou para Bruna. "Foi exatamente esse projeto que virou padrão para nossa linha de manutenção na unidade de Campinas. Ele descreveu agora um problema idêntico ao que tivemos lá e deu a mesma solução que custou semanas para a gente descobrir." Bruna não disse nada. Apenas assentiu, engolindo em seco. Os outros candidatos olhavam para Alberto com um respeito que não existia 20 minutos antes. Agora, ele não era mais o senhorzinho fora de lugar. Era o cara que sabia mais do que todos ali, e que nunca precisou levantar a voz para mostrar isso. Alberto apenas ajeitou a caneta no bolso da camisa e voltou a sentar-se com tranquilidade. Bruna finalizou a entrevista visivelmente desconcertada. "Agradecemos a presença de todos. Entraremos em contato com os selecionados." Os candidatos se levantaram em silêncio. Alguns evitaram olhar para Alberto envergonhados. Outros lhe deram um breve aceno de respeito, e um deles, o mesmo que zombara no início, ainda arriscou um "boa sorte, senhor", antes de sair. Alberto não guardava mágoa. Só sabia, mais do que ninguém, que a vida sempre arranja um jeito de ensinar, às vezes com palavras, às vezes com silêncio. E naquela sala de reunião moderna, cheia de frases prontas e poses de sucesso, foi a simplicidade de um velho operário que ensinou a maior lição do dia. 2 dias se passaram desde a entrevista. Alberto seguia sua rotina sem criar expectativas.
Já tinha ouvido muitos, a gente te liga na vida para saber que, na maioria das vezes, era só um jeito elegante de encerrar a conversa. Mas naquela manhã de sexta-feira, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Seu Alberto? Aqui é da Futura Tech. O senhor poderia vir até aqui hoje às 16 horas? Claro, algum problema? Nenhum, muito pelo contrário. Ele desligou e ficou em silêncio por alguns segundos. Aquele muito pelo contrário soava promissor. Mas ele não se deixava levar. Às 15h50 estava na recepção da empresa. Camisa limpa, pastinha em mãos, o mesmo olhar sereno. Dessa vez foi recebido diretamente por um homem de meia idade, o engenheiro da entrevista. Bom revê-lo, seu Alberto. Pode vir comigo? Caminharam por um corredor que levava ao setor técnico, mais reservado. Entraram numa sala menor, com 2 diretores da empresa e uma coordenadora de produção. O engenheiro tomou a frente. Seu Alberto, a gente queria agradecer por ter participado da entrevista. E principalmente por ter mostrado algo que andava meio esquecido aqui dentro. Conhecimento de verdade. Alberto apenas ouviu, com as mãos entrelaçadas no colo. Depois da sua saída, discutimos internamente. A solução que o senhor propôs não só é viável, como será implantada ainda essa semana. E isso nos fez pensar. O senhor seria muito mais útil aqui, não como auxiliar. A diretora então completou. Estamos oferecendo ao senhor o cargo de consultor técnico. Vai nos ajudar a revisar processos, orientar a equipe, propor melhorias, horário flexível, remuneração justa e, o mais importante, com todo o respeito que sua experiência merece. Alberto demorou a responder. O silêncio, dessa vez, era de emoção contida. Fico muito honrado e aceito. Se puder ajudar, então vale a pena voltar. Os rostos se abriram em sorrisos sinceros. Na saída, o engenheiro o acompanhou até o elevador e disse: engraçado como o senhor entrou aqui como um desconhecido e saiu deixando a gente com a sensação de que já devia estar aqui há muito tempo. Alberto apenas riu com aquele jeito calmo de quem não precisa provar mais nada. A reunião que selou a contratação de Alberto durou menos de 20 minutos, mas teve peso de uma reviravolta completa dentro da empresa. Os diretores, acostumados a currículos polidos e entrevistas ensaiadas, estavam impressionados com a clareza da fala de Alberto, com sua resposta técnica e, principalmente, com sua postura diante do desrespeito. Não levantou a voz, não retrucou, não fez discursos, apenas respondeu o problema com a precisão de quem resolve e não de quem apenas fala. Na sala da diretoria, ao final da entrevista, uma das coordenadoras de produção disse algo que ficou ecoando. Ele é o tipo de profissional que a gente tem deixado de olhar por puro preconceito. O engenheiro concordou. Enquanto a gente anda buscando perfil, esquece de olhar para quem realmente tem conteúdo. E ali ficou decidido. Alberto não seria apenas mais um contratado, seria uma aposta, uma tentativa de resgatar o equilíbrio entre teoria e prática dentro da operação. O contrato foi redigido às pressas. Consultor técnico sênior, atuação flexível com liberdade para transitar entre setores, salário acima da média da função original. E o mais simbólico, sua sala própria, ao lado da engenharia. Quando retornou à empresa para assinar os papéis, Alberto foi recebido com respeito desde a portaria. Bruna, a recrutadora, estava no saguão. Quando o viu, travou por um segundo. Ele se aproximou com calma. Ela tentou disfarçar, sem saber se oferecia um sorriso ou um pedido de desculpas. Alberto quebrou o silêncio. A senhora me perguntou naquele dia se eu conseguiria acompanhar o ritmo. Bruna engoliu seco. E eu pensei muito depois daquilo, continuou ele. O mundo mudou sim, mas tem coisa que não muda. Resolver problema, por exemplo, ainda depende de gente, não de idade. Ela apenas assentiu sem palavras, mas o olhar dizia tudo.
Naquele momento, Bruna não via mais um idoso tentando se encaixar. Ela via um homem que havia vencido, não por gritar mais alto, mas por falar com verdade. Na segunda-feira seguinte, Alberto chegou cedo à Futura Tech. Era seu primeiro dia como consultor técnico e ele fazia questão de não atrasar, por princípio, não por exigência. Ao entrar, a recepcionista o cumprimentou com um "Bom dia, Sr. Alberto", e um sorriso genuíno. Dessa vez, ele não precisou explicar quem era ou por que estava ali. Foi encaminhado diretamente para a sala, que agora era sua, modesta, mas funcional, com uma mesa limpa, cadeira nova e uma placa com seu nome gravado. Enquanto organizava seus papéis, alguém bateu na porta. "Com licença, posso entrar?" Era Bruna. Alberto levantou o olhar, sem pressa. "Claro." Ela entrou, um pouco hesitante. Trazia nas mãos uma pasta e no rosto um misto de vergonha e respeito. "Vim trazer os documentos da sua contratação. E também queria dizer uma coisa." Alberto apenas ouviu. "Eu fui arrogante, na entrevista, julgando pela idade, pela aparência, e a verdade é que eu estava errada, muito errada." Ele sorriu, não com deboche, mas com leveza. "Às vezes a gente aprende mais na escuta do que nos cursos." Ela assentiu. "O senhor poderia ter se revoltado, ter me exposto, mas não fez isso. Humilhar quem já erra é fácil. Difícil é mostrar que há outro jeito, sem precisar machucar de volta." Bruna parecia digerir cada palavra. Ele continuou. "Experiência não se impõe, mas também não se ignora. Ela não faz barulho, mas resolve o que o barulho não resolve." Ela sorriu, tímida. "Obrigada por não ter desistido. A empresa tem muito a aprender com o senhor. E eu com vocês. A troca é o que faz valer." Bruna saiu da sala mais leve, e por dentro mais madura. Alberto ajeitou os papéis sobre a mesa. Ali não era apenas um emprego. Era um recomeço, não porque ele precisasse provar algo, mas porque, às vezes, a vida nos chama de volta só para mostrar que a raiz ainda está viva. Os primeiros dias como consultor na Futura Tech foram discretos, mas transformadores. Ele não chegou impondo regras, nem exigindo atenção. Chegava cedo, andava devagar pelos corredores da produção, cumprimentava todos, do operador mais novo ao gerente mais antigo, com o mesmo respeito. Levava um caderninho no bolso da camisa, onde fazia anotações à mão. Nada de tablet, nada de aplicativo. Só observação, escuta e experiência. Com o tempo, os operadores começaram a vê-lo com outros olhos. Não como o velhinho da manutenção, mas como alguém que conhecia o funcionamento das coisas por dentro, das máquinas e das pessoas. Alberto não sabia quanto tempo ainda trabalharia ali, mas sabia que havia deixado sua marca. E não era no crachá, nem no contrato. Era no jeito como começaram a ouvir mais, a respeitar mais, a aprender com o que antes era ignorado. No final do expediente, saiu caminhando com a mesma leveza de quem entra onde sempre pertenceu. Mas agora, sendo visto. Do lado de fora, o céu começava a escurecer. Alberto olhou para cima por um instante e pensou na esposa. Talvez, de algum jeito, ela também estivesse vendo tudo. E então, seguiu seu caminho. Não como alguém que venceu uma disputa, mas como quem apenas mostrou, com humildade e verdade, que a idade não apaga valor, só o esconde de quem ainda não aprendeu a enxergar. Nem sempre o mundo reconhece de imediato o valor de quem já construiu tanto em silêncio. Seu Alberto não precisou gritar, nem provar nada a ninguém. Ele apenas fez o que sabia, com humildade, com firmeza e com verdade. E no fim das contas, foi isso que calou o preconceito, derrubou o riso debochado e mostrou que sabedoria não se aposenta. Se essa história te tocou, te emocionou ou te fez refletir, deixa o like, comenta aqui embaixo. Você já foi julgado pela idade, pela aparência ou por parecer fora de lugar.
Aproveita para nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Até a próxima!